João capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu, não como os de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Senhor Jesus, fala conosco nesta manhã. Estamos aqui para ouvi-lo, para aprender de ti, Senhor. Ensina-nos com a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Pão, alimento, é necessário. Se a gente não come um dia, a gente se sente fraco, a gente enfraquece. Se não comer por muitos dias, pode até morrer. E Jesus, ele falava por parábolas, ele ensinava por metáforas. Então a Bíblia diz: porque muitos ouviam e não entendiam e não eram salvos. Mas havia os que ouviam e entendiam e eram salvos. Quem está entendendo, diga amém. Então não é apenas ouvir, tem que entender. Amém? Ouviam, mas não entendiam. Outros ouviam e entendiam. Alguns, e você pode observar, que Jesus explicava as coisas para eles. As pessoas chegavam e perguntavam para Jesus, Jesus explicava. Por que nem todos entendiam? Porque não perguntavam. E por que Jesus já não falava explicado? Porque Jesus queria ver o interesse. Aí você vai observar que quando Jesus fala sobre o semeador e a semente, os próprios discípulos depois chegaram e perguntaram o que significa a parábola da semente. E então Jesus explicou para eles o que era a semente, quem era o semeador, explicou tintim por tintim para eles, mas foi só eles que entenderam. Muitos ouviram e não entenderam. Hoje nós ouvimos as palavras de Jesus, e se tem alguma coisa que nós não entendemos, nós temos que perguntar. Amém? Nós temos que perguntar. O pastor está ali para quê? Para explicar, para ajudar a pessoa, para orientar a pessoa. Não estou aqui para agradar você, eu estou aqui para te orientar no caminho certo. Amém? Orientar você que quer essa orientação. Porque Jesus podia orientar as pessoas, mas só aquelas que queriam orientação. Ele podia guiar as pessoas, só aquelas que queriam ser guiadas por ele. Por isso ele fala desse jeito. Pensa bem, um churrasco da carne de Jesus. Começaram a imaginar, porque Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer deste pão não terá mais fome. Eu sou o suficiente. Eu sou alimento suficiente. Porque, irmão, as almas estão aí se acabando no pecado, porque não tem o alimento suficiente. O dia que a pessoa encontrar o alimento suficiente, ela não vai mais querer ir para o pecado, porque ela agora está saciada. Jesus é o único que sacia a nossa fome. Amém? É o único que sacia a nossa fome. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão não terá
mais fome. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Porque qual é o destino do homem, irmão, sem Deus? Morte. Qual é o destino do homem antes de Jesus vir? Morte. O homem caminhava para a morte, o homem estava condenado à morte, todos estavam extraviados, ninguém buscava Deus. A Bíblia fala, mas estava lá o sacerdote, estava lá os saduceus, estava lá os fariseus, os puritanos, estava todo mundo lá, mas estava todo mundo perdido, mesmo com a sua religião, que nem hoje, mesmo com a sua religião, estão perdidos ainda, porque o que a pessoa precisa é de Jesus. As religiões são organizações, mas Jesus é o cabeça da igreja, diga glória a Deus, Ele é o cabeça do corpo, e Ele diz que a sua igreja é o seu corpo. Então, Jesus agora Ele está falando com a igreja daqueles dias, e Ele diz, para que você coma deste pão, e aquele que comer então não vai morrer. O homem estava morto já, o homem já nasceu morto, já nasceu para a morte, condenado à morte, e caminhava para a morte e para o inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus deu, Deus amou, e Deus deu. Aí nós vemos com a nossa vida quebrada, vindo agora de lá dos tempos de Jesus para os nossos dias, na nossa geração, e Ele pede a nossa vida quebrada, e muita gente ainda não entrega tudo para Ele, não entrega o seu coração, não entrega a sua confiança, não entrega a sua fidelidade a Deus. Ele gosta das coisas de Deus, mas ele não entrega. A entrega começa nos 10%, diga comigo, a entrega começa, por diabo ouvir, diga, a entrega começa nos 10%, mas Jesus não quer 10%, Jesus quer tudo. Mas a Bíblia diz que 10% é tão importante, que é capaz, a partir desse 10%, Ele santificar todo 100%. Você está entendendo? A Bíblia diz que as primícias da massa santifica a massa toda, diga glória a Deus. O que é as primícias? É o 10%. Porque ali está o teu sangue, teu suor, tua vida. Ali você trabalhou o mês inteiro, ali você, ou o ano inteiro, ou o dia inteiro, ou a semana inteira, eu não sei o tempo, mas uma coisa eu sei, ali está a sua vida representada. Ali está a sua vida representada. Então, diga comigo, o dízimo. Por diabo ouvir, o dízimo é só o começo. O dízimo não é o fim. O dízimo não é a última coisa. O dízimo não é a coisa toda. Ele é um princípio. Mas é um princípio principal, que muitos não consideram e muitos nem pregam. Muitos são covardes para pregar sobre isso. Mas um dia Deus vai requerer desses covardes. Por quê? Porque é a palavra de Deus, ela não pode ser negada e existe princípio. Onde está a parte de Deus? No jardim do Éden, na árvore que não podia comer. Na vida de Abraão, quando ele tirou o dízimo, e assim dos patriarcas, depois da lei de Moisés foi instituído, mas foi desde o começo, é um princípio, não mexa naquilo, não toque naquilo, naquilo não é para mexer, aquele é de Deus, quem entendeu diga amém. Fala comigo, princípio. Então às vezes as pessoas se enganam, mas eu fico assim, quando eu falo nessa área, irmão, eu fico nervoso, sabe por quê? Porque eu sei que isso é um princípio, e é capaz de mudar toda a vida da pessoa, e se a pessoa não for fiel aí, nunca vai mudar a vida dela, e pior, ela não vai ser salva, e pode me criticar se está gravando ali na internet, mas a Bíblia mostra claramente, irmão, que nós roubamos a Deus nos dízimos e nós sabemos porque está escrito. Mas quando a Bíblia promete, aí a Bíblia promete que quando a gente deixar de roubar Deus nos dízimos das ofertas, então Ele repreenderá o devorador e abrirá as comportas do céu sobre a nossa vida. Isso é um princípio. É um princípio.
Mas não é um princípio só de prosperidade física, prosperidade material. Ele é um princípio de vida espiritual. Porque você pode ver a pessoa que é fiel dizimista. Ela é uma pessoa que ela tem vida espiritual. E a pessoa que não é, ela é um morto-vivo, irmão. Ela vem se arrastando, anda se arrastando pela vida. E espera o que de Deus? Que Deus mude a vida dela. Se um princípio tão fácil como esse, tão simples como esse, ela acha difícil, me diga então, fazer o resto que Jesus manda a gente fazer. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Ele todo dia, sabe, fugir do pecado. As outras demais coisas. Se isso é difícil, irmão, se isso para você é difícil, o resto então, você está acabado. Porque isso é só trazer no altar. É o seu sangue, é o Senhor, é a sua vida. Mas isso é fé, isso é a sua fidelidade, isso é a tua base, isso tem que ser tua base. Porque senão eu canto que eu adoro, que eu gasto a minha vida, que eu dou o meu tudo, e não dou nem 10% da minha vida, né? Nem 10% da minha vida. Então, irmão, esse é o mínimo, é o mínimo.